Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Que o Senhor continue agindo para que possamos estar sempre discernindo a palavra dele, que é maravilhosa. Que o Senhor continue operando para que a misericórdia diária dele seja entendida, né, para a glória dele. Eu louvo ao Senhor pela misericórdia. Eu vou falar, apesar de estar aí o título, ainda que a figueira não floresça. Figueira, eu coloquei os vídeos, falei nos vídeos anteriores, muito a respeito do significado da figueira, que a palavra tem muito dessa questão figurativa, porque era uma forma facilitada para o povo entender as falas, as exortações, cujo objetivo era levar as pessoas a serem santificadas. Hoje temos o grande Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito do Senhor, que não nos deixou órfãos, para nos dar toda a instrução e o discernimento para entender. Caso contrário, quando as pessoas vão por curiosidade ou por querer saber o que diz a palavra do Criador, mas se elas forem com uma mente carnal no sentido de estarem muito envolvidas as questões danosas ao corpo, ao templo, morada do Espírito que somos nós. Essas pessoas, elas vão se sentir insultadas, muitas das vezes, não vão entender a palavra do Senhor. E o objetivo da palavra do Senhor é nos levar a sermos santificados, é nos exortar. E precisamos ter essa visão, esse entendimento, principalmente nesses tempos o qual vivemos, que creio eu, estamos no ômega, no fim, a geração do fim, e vocês vão entender bem. Eu vou procurar complementar o que fora dito nos vídeos anteriores. Interessante, porque é um segmento, e o que será dito aqui será de grande valor, acreditem. Assistam até o final para que vocês possam confirmar isso. Até a forma como hoje nos colocamos, sendo cristãos, precisamos ter uma mente muito sábia para discernir e saber como falar sem desmerecer o que diz a palavra do Senhor para alegrar egos, satisfazer egos, porque a palavra do Senhor ela é muito clara. Tem um vídeo aí viralizando de uma cantora gospel, onde eu não assisti o vídeo inteiro, então não vou me aprofundar nisso, mas pelo pouco que eu vi, ela defendeu a sua fé, ela defendeu o que ela crê, usando palavras sutis para não causar alardes, e mesmo assim causou. Por quê? Eu entendo assim, quando nos é questionado a questão da vida, no que se refere à vida relacional das pessoas, e o que está de acordo com os princípios da palavra do Senhor e o que não está, as pessoas têm que se atentar a algo ainda mais profundo, que é o mal que elas lhes causam, para que no dia que encontrem com o Criador, elas serão julgadas. Então, a partir do momento que você é um espírito evoluído e você entende que você é morada, templo, casa de Deus, qualquer coisa que você faz relacionada ao seu corpo é uma responsabilidade individual. A palavra do Senhor, ela é tão especial e maravilhosa que ela quer nos exortar para o nosso bem. Por isso que eu disse, quando as pessoas vão ler a palavra do Criador com uma mente carnal,
elas tendem a se sentirem insultadas. E quando expressamos, quando vamos falar da palavra do Criador, é a palavra dele sendo expressa através de nossas bocas, através da nossa vida. Então não podemos de modo algum abrir mão do que diz a palavra. Porque é esse o momento que essas pessoas estão tendo para terem o conhecimento. É uma grande oportunidade. Vai vir os insultos? Vai vir os mimimis? Com certeza. Mas não podemos abrir mão. Porque por amor a essas almas, a verdade, que é a cura, precisa ser exposta. Então louvo ao Senhor pelos corajosos e corajosas e que eles tenham de fato sabedoria para falar de acordo com a palavra, né? Aqui em 2 Crônicas, capítulo 16, versos 9, diz: Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura? De agora em diante terá que enfrentar guerras. Por que aqui cita a questão do coração? Porque o coração, ele é enganoso, o coração é a morada das intenções. A própria palavra já vai dizer, né, que Deus conhece as intenções dos nossos corações, mas o Criador transforma coração de pedra em coração de carne, e que a paz reine em nosso coração. Para a paz reinar em nossos corações, é preciso que tenhamos uma mente e um espírito evoluído no conhecimento da palavra do Senhor. A partir daí, é impossível pensamentos ou sentimentos danosos ao templo, ao corpo, fazerem morada em nossos corações. Isso não é possível. Então não vamos armazenar ira, ciúmes, inveja, ódio, discórdia e tantas outras coisas más. Além de trazer um mal para o corpo, doenças por conta de tantos ressentimentos e coisas mais, causa mal ao próximo, ao nosso semelhante. Causamos mal aos nossos semelhantes. E essa não é a ideia da palavra do Senhor. A ideia da palavra do Senhor é santificar, exaltar, transformar vidas, para que possamos nos tornar aí pessoas sábias com espíritos evoluídos, né? Eu vou ler aqui em Abacuque, e é interessante porque as pessoas podem falar assim, Graça, esses livros dos profetas, algumas vezes ela é direcionada a tal povo, a tal pessoa, sim, mas a palavra do Senhor é atemporal. Ainda mais quando ela vem com exortações. Ela serve para todas as gerações. E vocês vão entender isso aí mais para frente. Mas é interessante dizer que o profeta Abacuque, ele leva observações e queixas a Deus. Ele se identifica como profeta. No entanto, não há nenhuma informação adicional a respeito dele. A preocupação com o aumento do poderio dos caldeus, fundadores do novo Império Babilônio, é central em sua profecia. Os caldeus, após destroçarem totalmente o exército egípcio, em 605 a.C., acabam por expulsar os egípcios da Ásia. Provavelmente Abacuque é contemporâneo de Jeremias, de Sofonias e de Naum. Ele profetiza para Judá nas décadas anteriores à destruição de Jerusalém e ao envio da população para o exílio em 587 a.C. Então, as profecias, o que está escrito no livro de Abacuque, é direcionado a esse tempo, né? 587 a.C. Mas é um livro atemporal. E o que eu vou ler aqui é a oração dele, que está no capítulo 3,
que eu entendo ser muito bem colocada para nossa geração, tá? Então eu vou ler, vocês prestem muita atenção. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faz-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te de misericórdia, da misericórdia. Deus veio de Temar, o santo veio do monte Pará, sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Ó, a oração. Esse aqui é um ponto que me faz entender que a palavra é atemporal, de exortação para que possamos ser santificados. Aqui está colocando as nações. E veja que a oração do profeta é uma colocação, mais uma colocação do que uma oração de pedidos, de clamor. Ele está colocando aqui o poder do Todo-Poderoso. E o que causa quando é manifestado, quando se manifesta esse poder do Senhor, tá? Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmoronaram. Não, desmancharam. Colinas antiguíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxa. Tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com rios que estavam irados. Não, ele está perguntando. Era com os rios que estava irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou? Quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparastes o teu arco, pediste muitas flechas. Fendeste a terra com rios, os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas. Diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do império de tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteastes as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia. Tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando os teus guerreiros saíram, como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras,
mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim eu exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os dos servos. Faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Então perceba que não é uma simples oração, tá? São colocações que vão dar alinhamento a outras palavras de juízo, quando for manifestado a fúria do Criador sobre as nações ímpias, sobre os ímpios. Demonstra também o amor e o zelo em retirar o povo do Senhor, em proteger o povo do Senhor, porque há necessidade de proteção, né? Precisamos ter o Senhor aí na nossa vida para conseguir passar por esses tempos. É interessante aqui que o profeta coloca ainda que a figueira não floresça. E isso é muito profundo, tem a ver com o que foi dito nos vídeos anteriores. Porque a figueira não florescer não significa um país se curvar diante do Salvador, do Filho, mas significa povos que professam a fé serem santificados, a darem frutos. Porque o fruto está relacionado a Gálatas 5, frutos do Espírito. Essas pessoas precisam demonstrar o efeito da palavra na nossa vida. E é nos dado as oportunidades, seja quem se considera famoso ou não, temos as oportunidades de falar da palavra do Criador sem medo, porque o que fará as pessoas, como o profeta fala aqui, os joelhos, né, vacilarem? Deixa eu ver aqui no verso, a partir do verso 16. E o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. O que fará as pessoas a passarem por essas situações será a manifestação da ira do Criador. Onde fala também, vai ter palavra que vai dizer que até os guerreiros tremerão. Então imagine, dá pra gente ter uma noção do qual terrível será esses dias, né? Então, o que a palavra quer nos transmitir? Um alerta de como estamos. Será que estamos com o Senhor? Ou estamos vacilantes na terra? Ou estamos com medo de ser oprimidos, ocultando a verdade para abafar egos? Como que estamos? Porque como estamos faz toda a diferença. O Criador, ele vê o nosso coração. Ele, como eu li lá em 2 Crônicas, precisamos estar aí de verdade com o Criador, com o coração voltado de verdade para Ele. Porque Ele nos fortalece. É Ele que nos fortalece. É Ele que a palavra do Senhor fala que Ele abrirá a nossa boca, caso estejamos em apuros ou situações mais complicadas. Ele colocará as palavras. Mas para isso precisamos ter o espírito evoluído para ter o discernimento. Precisamos ter o conhecimento, o hábito da leitura, né? É interessante que o profeta também coloca aqui, ó. Tranquilo esperarei o dia da desgraça. É algo profundo. Precisamos ter essa mentalidade.
precisamos estar tranquilos diante das adversidades. Mas para estar tranquilo, precisa estar com esse coração de paz. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Por quê? Porque no momento em que você é questionado sobre a fé, sobre o que você acredita, você está dando a oportunidade de levar a mensagem. Ainda mais quando isso é gravado. Vai ficar salvo e muitas pessoas verão. Veja a importância de estar com o coração em paz e um espírito evoluído para ser usado para fazer a diferença na vida das pessoas. Porque assim, o ser humano ele é livre para fazer o que ele bem achar interessante para a vida dele. Mas ele precisa entender que existe um Criador e existe princípios colocados na palavra dele, para que ele não seja inocente naquele dia. Decidir os caminhos de vida, cada um pode decidir. Mas não podemos ser inocentes. A palavra do Senhor fala: e como ouvirão se não houver quem pregue? E como saberão se não houver quem ensine? Embora a palavra do Senhor vai falar lá em Hebreus 8, se não me engano, que não haverá necessidade de falar, vejam, conheçam o Senhor, porque todos me conhecerão. De fato, todos o conhecerão. Porém, todos precisam conhecer a mensagem de arrependimento, a mensagem de edificação, a mensagem que foi dada pelo Filho. Até hoje ele nos inspira, nos dá o discernimento, para que possamos ter esse grande espírito, para que possamos ser pessoas tranquilas no tempo das adversidades e no tempo dessa grande desgraça que virá sobre todas as nações ímpias e todos os ímpios, para juízo e para resgate do povo do Criador. As pessoas precisam ter conhecimento disso. O que elas fazem da vida delas é um direito que cada um tem. Porém, é preciso que tenham conhecimento. Se vão rejeitar ou se vão se sentir constrangidas e lá na frente, louvado seja o Senhor, serem transformadas, que essa é a meta, por conta que a palavra do Senhor manifesta esse amor, essa misericórdia. Então essa pessoa pode ser transformada, mas ela precisa ouvir a verdade bíblica. E a verdade bíblica é única, é para edificação. O Senhor criou homens, mulheres, para serem edificados, para que possam formar famílias e viverem sobre os princípios. E o que diz aqui o profeta na oração, eu vou ler aqui Daniel, para vocês verem o quanto que está relacionado aos nossos tempos. Por quê? Porque são acontecidas, né? Já podemos aí testemunhar. Aqui em Daniel, capítulo 12, versículo 7, diz: o homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. E aí você pode se perguntar, porque você lendo aqui vai ver a exortação, né? Que coisas são essas? Como disse aqui o profeta Abacuque no capítulo 3, Abacuque, como ele fala aqui na oração, ainda que a figueira não floresça, deixa eu ver aqui.
mesmo não florescendo a figueira. Capítulo 3, verso 17. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei ao Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O que o profeta está falando aqui? Vou colocar com o meu entendimento. Porque a figueira não florescer, ela demonstra o quê? Ainda que as pessoas não se arrependam dos seus pecados. O arrependimento de pecados é o caminho que deve ser prosseguido para que, ao decorrer do entendimento bíblico, da evolução, no crescimento do conhecimento da palavra do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, são gerados frutos. Aí vem os frutos, vem os figos, vem as uvas, vem as azeitonas, né? Vai transformando o nosso modo de viver. Vão sendo santificados. Mas o profeta coloca aqui uma questão extrema. Ainda que tudo isso não aconteça. Ainda que não conseguimos ver pessoas edificadas no entendimento, no nosso tempo de hoje. Ainda que vemos muita apostasia, idolatrias, tantas coisas que não faz sentido com o sentido da palavra do Senhor, do Evangelho, que é o poder de Deus. Não é manifesto, não é visto, não é testemunhado na vida dessas pessoas. Você percebe escândalo, você percebe isso, você percebe muitas falhas no modo de falar. Ainda que tudo isso esteja acontecendo e pessoas padecendo, quem tem o espírito evoluído, quem é transformado, permanecerá na confiança ao Senhor. Bom seria que, ao terem acesso e deixasse que as pessoas falassem, expressassem a sua fé, tivessem a liberdade de expressar a sua fé, o que creem, e ao falar, bom seria que todas as pessoas que tivessem ouvindo pudessem ser constrangidas e libertas, transformadas. Por isso, deve-se usar o tempo. A própria palavra do Senhor diz, devemos fazer uso, né? Ou seja, usar do tempo, não nos limitarmos, confiar plenamente que o Espírito edificará vidas. Então, estejamos preparados em tempo e fora de tempo. O Espírito me fez lembrar agora, aleluia. Em tempo e fora de tempo. Por quê? Porque o tempo, muitas das vezes, pode passar a ideia que aquele tempo programado. Fomos programados, meditamos na mensagem do dia, estamos preparados para essa mensagem, então vai ser um culto maravilhoso, né? Mas e os momentos fora de tempo? Às vezes as pessoas vêm questionar, às vezes as pessoas vêm tirar dúvidas. E se você estiver num ambiente que, segundo aos padrões da sociedade, não é apropriado, mas se lhe é colocado a oportunidade, você está preparado? Então fica aí a interrogação. Porque devemos estar preparados. Devemos ser ou correr incansavelmente para sermos espíritos evoluídos, porque faremos a diferença nessa geração. É uma geração que está dispersa, é uma geração que está envolvida a todo tipo de vaidades. E para elas isso é normal, isso é comum. Elas estão vivendo a vida delas. A preocupação tem de vir aos espíritos evoluídos. E aqui em Daniel, se você ler todo o capítulo, no versos 3, vai falar: aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Então, o Senhor
nos visualiza de modo grandioso, por conta da capacitação que Ele nos dá, por conta da presença do Espírito grandioso, operando em nosso espírito, para que possamos estar preparados. O profeta faz uma oração, visualizando, acredito eu, tempos e tempos. Ele faz uma oração consciente da ira do Todo-Poderoso e que será manifesta. Tem sido manifesta, mas será mais ainda. Virá aí uma grande tribulação. E eu li aqui a questão do quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, porque já foi profetizado e não podemos tapar o sol com peneira, como diz o ditado. Como é que se acaba com o poder do povo santo? Destroçando, querendo destruir princípios de moral, família, boa conduta, da responsabilidade dos pais educarem seus filhos, princípios da vida, que está desde o princípio, o Senhor falou procriai, e aí criam leis, vão para o Congresso, em muitos países já foram aprovados o aborto, impedindo vidas, né? É uma questão muito delicada de se tratar, mas quem defende já está com vida, nasceu. Então eu tinha que parar e pensar, refletir nisso. E muitas outras questões que vão contra aos princípios da palavra do Criador, que é voltado para a santificação do templo, morada, que são pessoas. Então tudo que for defendido, discutido em congressos, para modernizar, para elaborar, para concretizar no que diz respeito a corpo, templo, morada, a pessoas, estão indo contra ao que diz a palavra do Criador, ou seja, estão guerreando contra o Todo-Poderoso. E a nossa guerra não é contra pessoas, é contra principados, contra hostes, demônios que estão nas regiões celestiais, ou seja, poderio de trevas. O ser humano tende a defender aquilo que lhe traz prazer, por não ter conhecimento da palavra do Criador, que nos traz paz. Essas pessoas vão defender, até porque muitas têm os seus rendimentos financeiros com as vaidades das pessoas. Então cabe a nós, como uma mente do profeta Abacuque, levar a mensagem desses acontecimentos que virão de juízo, mas também para que as pessoas entendam